A solenidade da saudação prévia. Com a mesma intenção com que você presenteia seu aluno com a maçã, realizaremos o Puja, tal como tem sido feito na Índia há dezenas de séculos. Pouse olhar agora sobre aquele que, diante da turma, ministra a aula, visualizando com muita saúde, muita vitalidade e a mais dilatada juventude. Como parte objetiva do Puja, mentalize algo que você possa realizar voluntariamente de forma a tornar o nosso trabalho ainda mais respeitado e conhecido. Como dica, divulgue essa aula para o maior número de pessoas. Swastika. Vai, som aí na técnica. Som. Som. Ok? Foi impressão minha ou na locução do Puja era da mesma forma como você dá uma maçã ao seu aluno? Bom, moçada, que bom estar com vocês outra vez. Você já deve saber que estão hackeando as nossas transmissões. E o nosso fornecedor, o fornecedor desse serviço pela internet, está impressionadíssimo, está surpreendido, está perplexo, porque ele presta esse serviço para uma quantidade muito grande de empresas, inclusive para a própria Microsoft. E disse que ninguém consegue hackear, e ninguém, muitas vezes, nem mesmo tenta hackear as transmissões dessas outras empresas. Então ele me disse, muito assustado, vocês no yoga têm uma concorrência muito mais desleal, muito mais antiética do que no comércio e na indústria. E eu tive que concordar com ele. Que feio, né? Professores de yoga hackeando para prejudicar a transmissão das aulas de yoga de um colega. Mas o que eles querem é que você que nos assiste fique cansado das interrupções ou da má qualidade. Então, qual é a resposta que você pode dar a eles? Eles querem que você saia da transmissão, então não saia. E mais, entre mais vezes, só para implicar. Outra coisa, estas aulas ficam gravadas disponíveis no nosso site. Entre várias vezes para assistir de novo as aulas que você já assistiu. Eu, inclusive, daqui a pouquinho vou reforçar este aviso. Já telefonou para os amigos? Então vai lá, pega o celular, eu espero. Vai lá, rapaz, pega o celular. Liga para os amigos, avisa eles. Entre no site www.uni-yoga.org, uniyoga.org, e assista a esta aula, hoje, neste momento, sem pagar nada. Essas aulas são sempre gratuitas. Agora, um aviso aos diretores das unidades credenciadas pela Universidade de Yoga. Diretor, não convide nem aceite para trabalhar na sua unidade instrutor que não dê referências. Exija sempre referências do instrutor. Saiba onde ele trabalhou antes. Por que ele saiu? Qual é o seu histórico? Só a partir daí aceite um instrutor para trabalhar na sua unidade. Por favor, trabalhando desta forma, nós vamos conseguir uma equipe cada vez melhor, cada vez mais afinada, ok? Pensamento do dia. É um pensamento do livro sagrado, do texto sagrado do budismo. Não temos nada a ver com o budismo, mas como eu podia estar citando a Bíblia, podia estar citando o Alcorão, é apenas uma citação, não tem nada a ver com o budismo. Mas consta que o Buda disse esta frase: como o elefante de combate suporta a flecha disparada pelo arco, assim suportarei pacientemente as palavras ásperas dos malévolos que compõem o mundo.
O quê? Quer dizer que atacavam, insultavam e caluniavam o próprio Buda? Não, não posso crer. Isto está no Dhammapada, no versículo 320. O aviso de sempre. Passe nas bancas de jornais e procure a nossa revista. Se você não a tem, adquira. Se você tem, dê para um amigo. E se você já adquiriu e já deu para um amigo, entre nas bancas como reflexo condicionado, apenas para posicionar melhor a nossa revista. Nós não somos da área editorial, nós somos educadores, somos professores. Todos os que fazem a revista são instrutores de yoga. O fotógrafo, o diagramador, o revisor, o paginador, o ilustrador, o cara que escreve os textos, todo mundo é instrutor de yoga. Então, nós não temos aquela malícia, nós não participamos dessa máfia de distribuição, no bom sentido, máfia sem insulto, né? E nós precisamos, então, da sua ajuda. Vá nas bancas de jornais, procure a nossa revista. Se não tiver, diga para ele, mas como não tem? A melhor revista. Outro dia alguém foi numa banca, pediu uma revista nossa. Aliás, não foi nem banca, foi numa livraria. Foi a nossa querida aluna Regina, aluna de Higienópolis, foi lá na livraria da Daslu, da nova Daslu, e pediu uma revista de yoga. Deram-lhe uma revisteca que não tem nada a ver com a gente. E ela disse, não, eu quero uma revista boa. Vocês não têm aqui na Daslu e vocês não têm a melhor revista de yoga? E deixou lá o nome da revista e fez questão de, quando eu voltar, eu quero encontrar a revista aqui. E é assim que você tem que agir, né? Naturalmente, com toda a cordialidade, toda a simpatia, mas mostrando firmeza. E comunique a Gisele, que é a coordenadora geral da revista, a Gisele, que é diretora também da unidade de Higienópolis, avisa a Gisele em que bancas você não encontrou, porque aí ela entra em contato com a distribuidora. E você mesmo pode dar uma grande ajuda pedindo ao dono da livraria, ou o gerente da livraria, ou o responsável pela banca de jornais, peça para que ponha na frente, para que a nossa revista seja vista. Inclusive está muito bonita, está com o Guga na capa, o Guga do tênis, que é praticante de Swastika Yoga. Aliás, eu soube que uma turma de brasileiros chegou lá no topo do Everest. Aliás, 2 grupos de brasileiros. Um que não tem nada a ver conosco e outro que pratica Swastika. Essa informação é preciso confirmar, mas saiu num telejornal que o grupo que foi de São Paulo, que era o grupo que não praticava Swastika, teve que subir com oxigênio. E o outro grupo, que é o de Curitiba, subiu sem oxigênio. Eu acredito que seja verdade, que não seja só uma notícia assim de última hora, não muito checada, mas eu acho que foi mesmo isso. As aulas anteriores, então repetindo, marcando bem, porque hoje uma instrutora nossa, imagine, não foi aluno, foi uma instrutora, disse, pois às vezes as transmissões são hackeadas, a gente não consegue assistir direito, será que você pode dar de novo aquela aula assim? E eu avisei, instruía, de que essa aula que ela queria assistir está lá. Charles, eles não são informados disso? Visita muito o site, mestre. A quantidade de os informações. instrutores, quem visita mais é o público de fora? Ô, meu instrutor, visite o nosso site. Então, tem lá um aviso, né? Tem uma informação de que as aulas estão todas armazenadas. A pessoa clica em Web Classes e aí aparece aula ao vivo ou aulas gravadas. Olha que beleza. Então, todas as aulas anteriores, inclusive, se você perdeu alguma, ou se você quer rever, entre lá e peça. É gratuito, Charles? É gratuito, além do download de livros e CDs. Está vendo? Quanta coisa gratuita. Devo lembrar que o nosso site não vende nada. Outro dia fui entrevistado por uma pessoa que até não compreendeu bem porquê e disse, mas vocês fazem tudo errado. Como vocês dão download gratuito de todos os livros e vídeos e CDs e isso e aquilo e aulas online e não cobram? Vocês estão perdendo dinheiro. Ora, será que o mundo é só dinheiro? Será que a gente não pode ter um ideal? A gente não pode querer que as pessoas simplesmente tenham livre acesso ao conhecimento sem pagar nada? E outro nos disse, com isso as pessoas não compram seus livros. Compram sim.
Porque elas vão lá, assistem na tela ou fazem download, gostam e vão procurar o objeto livro, que tem todo um culto, né? O livro é um objeto de culto, que a gente gosta de comprar e ter e manusear. Hoje eu não vou divulgar um outro produto. Uma colega nossa, já esclareci que é uma colega, já sabe que já metade está excluída. Uma colega nossa criou esta pasta maravilhosa, olha só que linda, uma pasta para carregar material didático. E você sabe quem foi e quem é que produziu e tem essa pasta para fornecer? Não sabe? Pois eu também não vou dizer. Ela não divulga, azar dela, vai morrer pobre. Bom, então agora vou ler um trecho de um livro que não é meu. Obrigado. A secretária não pôde, que está ocupada, mas você trouxe. Eu geralmente gosto de ler os meus livros, mas não é por nada, não. É porque eu gosto muito dos meus livros. Mas, de vez em quando, eu leio o livro de uma outra pessoa. E hoje eu vou ler o livro A Arte da Prudência, do Baltasar Gracian. E é uma página pequena, inclusive, e que tem muito a ver com aquele texto do Dhammapada, do Buda. E aqui diz o seguinte: ter cautela ao se informar. Vive-se mais daquilo que se ouve do que daquilo que se vê. Ou seja, vivemos da fé alheia. O ouvido é a segunda porta da verdade e a principal da mentira. Normalmente a verdade é vista e excepcionalmente ouvida. Poucas vezes chega de forma pura aos nossos ouvidos, menos ainda quando vem de longe. Sempre traz algo da mistura dos ânimos por onde passou. A paixão colore tudo que toca, a favor ou contra. Tenta sempre nos impressionar. Por isso, é preciso cuidado com quem elogia e mais ainda com quem critica. É necessária muita atenção para descobrir a intenção do intermediário, conhecendo-se de antemão seus interesses e pontos fracos. A cautela deve servir de contrapeso para detectar o que falta e o que é falso. Interessante isso, né? Esse senhor escreveu isto aqui há uns 4 séculos. E parece que sempre, desde a antiga Roma, antigo Egito, antiga Índia, sempre o ser humano teve esse probleminha de comunicação. Sempre, ao transmitir alguma coisa, quem conta um ponto aumenta um ponto. Isso é um problema e não tem solução, porque o ser humano é assim mesmo. Isso se deve a uma falha de circuito no nosso projeto neuronal. A gente ouve ou vê, mas principalmente, como diz aqui o Baltasar Gracian, você mais facilmente vê a verdade. Dificilmente você ouve a verdade. E é por isso que nós temos uma filipeta que foi mandada há algum tempo atrás para as unidades. Quem não recebeu pode pedir de novo. E a filipeta que diz assim: o que quer que digam, não acredite. Acredite apenas no que você está vendo aqui. Porque às vezes dizem que nós somos muito melhores do que nós somos na verdade. Outras vezes, ao contrário. Seja lá qual for a situação, só acredite no que você viu, no que você testemunhou. E se você pratica Swastika, se você frequenta a Universidade de Yoga, se você é um daqueles 50.000 alunos da Universidade de Yoga, propague, difunda aquilo que você viu, porque você é testemunho ocular. Você é uma pessoa que está aqui com a gente. Vocês sabem que hoje é aniversário da Carla Cordeiro? Então, um beijo para Carla Cordeiro de Nova York.
e Hatha Yoga Anushasanam. Esta foi uma... Eu esqueci de pedir para apagar o quadro antes da aula, mas não tem problema. O Charles, eu apaguei. Pois é, hoje foi o primeiro dia da nossa Web Radio. Já tá Web no ar? Radio! Sim! Uau! Hoje já tivemos às 17, 18, 19 e 20 horas, às 17, 18 e 19 o CD Prática Básica, depois tivemos o CD Sadhana. Amanhã vamos ter a CD Sadhana às 16, depois a Prática Básica 17, 18, 19 e 20. E depois o Sati Chakra. Muito bom, meus parabéns. Deixa eu só perguntar quem é o responsável atualmente pela sala. O Betão não foi destituído na última vez? Quem foi colocado no lugar? Então, Betão, quantas vezes por semana você limpa o apagador? Não, só o apagador. Porque o apagador não está cheio de pó. Agarra lá. Não sei por que tanto medo, tanto furor. Muito bem. Então, vamos ver um assunto bem interessante para hoje. Eu queria lembrar que os são trailers, sabe? De aula. Mas estas aulas são gravadas em vídeo com 2 horas. Mas elas são 4 horas ou 6 horas, dependendo do curso. Portanto, o que você vê aqui é a sua curiosidade, porque assim você vai lá e assiste o vídeo. Vai ao vivo e em cores. Quem é de... Tá. Outra sugestão. Não levantou o braço quando sobre diretor de unidade. Tá bom, essa foi uma boa sugestão. Dar o segundo módulo da aula de... Inspirado hoje para falar sobre alimentação. Qual é a outra sugestão? Tempo já que eu não dou esta? Tem? Transmissão. Ao vivo eu dei uma porção, dei uma sequência de curso de carro. Mas top. Sou apagador. Me lembrei que eu estava enchendo linguiça aqui para esperar um apagador limpinho. Isto sim. Olha a diferença. Sim. Não. Então, karma e dharma. Karma significa ação.
provém da raiz kr, que significa agir. Desta raiz, kr, agir, proveio karma, ação, e kriya, atividade. Por isso, Tintuanga, kriya. Mas não é purificação, na verdade é atividade de purificação. Mas o assunto hoje não é kriya, é karma. Karma e dharma. Dharma significa lei. E refere-se a qualquer lei humana. Então pode ser condomínio, pode ser o regulamento da casa. Tudo criado anos e que tome de lei, de estatuto, de regulamento, nós podemos genericamente chamar de dharma. É interessante, no sânscrito a palavra religião não existe e ela é substituída por dharma, lei. Qual a diferença entre karma e dharma? As duas palavras são muito parecidas e não é por acaso. É que as duas representam leis. Karma é uma lei universal e dharma é a lei humana. Consequentemente, karma está além do tempo e do espaço e dharma está sujeita à lei, ao tempo e ao espaço. Então aqui nós temos como dharma uma lei que é uma lei de costumes, é uma lei moral. E o karma, que é uma lei que é amoral, está além dos costumes. Eu só não vou escrever, porque eu sei que a Asa vai copiar no caderninho imoral. Mas então, esta aqui está sujeita ao tempo e ao espaço. E karma, tempo e espaço, não. Karma, sujeito ao espaço. O que isso significa? Primeiramente, karma sempre valeu e pré-histórico, servia para o legionário romano, serviu para o inquisidor da Idade Média. Servirá o tronauta do século 30. Não tem modificação porque não é sujeito a tempo. E em qualquer lugar, portanto, não é subordinado ao território. Você pode estar no Brasil ou na Índia, você pode estar até num lugar que não é o Brasil nem a Índia, mas funcionar. Lei do karma que diz, não matar. Aí você diz, bom, aqui pode, né? Não pode, é global, universal. Não depende do lugar em que você está, não pode matar e ponto final. Mas e no tempo? Mas no passado podia? Não podia, já está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, não matarás. E no futuro poderá? Não, também não. Então, e o Dharma? Está sujeito ao tempo e ao espaço. O que isso significa? Que é um comportamento, é comportamental, porque depende de circunstâncias. Então, uma coisa que não era permitida antes, poderá ser permitida agora, ou vice-versa. Ou também, uma coisa que não seja bem vista, não seja bem aceita, ou até, quem sabe, ilegal, ou imoral, ou herética. Isso aqui é do âmbito humano. Em algumas
situações, beleza, cumprindo karma. Mas há situações que entram em conflito. Por exemplo, uma situação de guerra. Saber, não tem negociação, então, proibido. Estamos em guerra. Tem que matar o sargento, está mandando ir lá metralhar todo mundo, o que eu faço? Patriótico e tudo mais. Mas se você for... Então, em situações assim, é necessário o jogo de cintura. E aí cada um vai ter que achar a sua solução criativa. Eu sempre conto a minha. Quando estava servindo o exército, pedi para ir lá do tiro, aquela coisa toda, né? E ainda fazer ginástica, e ainda poder me rastejar. Foi muito divertida. E sem pagar. Ainda me davam um pequeno soldo. Mas, e se houvesse um conflito? Eu estaria contraindo karma. Sendo transferido para o serviço de enfermagem, eu continuei me divertindo, servi como queria, saí com a minha carteira de reservista de primeira, mas, em caso, eu não tenho que matar ninguém. Ao contrário, salvaria algumas pessoas. Isso foi um exemplo para que você perceba que mesmo nas situações que parecem não ter saída, onde houver dificuldade de organização, de administração entre as normas do karma e do dharma, você sempre vai conseguir solucionar. Bem, dharma é lei humana. Então, esta aqui não nos interessa para o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar de karma. Normalmente, o ocidental sempre pensa no karma como uma coisa negativa. O karma chegou ao Ocidente através do hinduísmo de linha Vedanta, através dos espíritas e dos espiritualistas, dois grupos mais abertos às tradições orientais. Só que ambos os grupos, tanto os espíritas quanto os espiritualistas, são cristãos. O conceito de karma foi exato. A cultura, conceitos de medo e de culpa. Então, o que aconteceu? Karma, para nós, é sinônimo de uma coisa ruim que a gente tem que pagar, com sofrimento. Karma é ação, lei de ação e reação. Subiu, tem que descer. Cuspiu para cima, nenhuma direto. Isso tem a ver com ação e reação. Quando o seu namorado chega em casa, pé ante pé, às 3 da manhã, sapatos na mão, e você acende a luz e diz: muito bonito, hein? Você é mesmo meu karma. Tá bem. Nada demais com essa sua bronca. Mas no outro dia, chega o seu namorado com uma caixa de bombons. Tem um chocolatier incrível no Rio de Janeiro chamado Érica de Rose. Ela está fazendo chocolatinhos muito bons. Aí você chega lá com uma caixa daqueles chocolatinhos e uma dúzia de rosas. Aí ela olha para o namorado e diz o quê? Você é meu karma. Não, ela não diz. Por quê? Porque na nossa cabeça karma é uma coisa ruim. Você não elogia uma pessoa dizendo que essa pessoa é seu karma.
Vamos eliminar esse conceito, vamos eliminar essa visão estreita de karma. Karma é a consequência da ação. É a própria ação e a consequência da ação. Se você age de uma determinada forma, e essa ação pode ser ação física, ação emocional, ação verbal e ação mental, ou seja, qualquer tipo de ação, você vai dizer, não, mas eu não fiz, eu só falei. Né? Pela lei humana, pela lei dos homens, pelo Dharma, a lei jurídica, se eu disser, vou te matar, mas não matar de fato, eu não tenho que ser condenado por assassinato, porque eu não fiz, eu só falei. Mas com relação ao karma, a abrangência é muito maior. Porque quando você fala, você está criando um arquétipo, você está criando uma proposta, você está verbalizando um mantra. E quando você nem fala, eu nem falei, eu só pensei, talvez seja mais grave, porque você mentalizou. Então, em qualquer uma dessas circunstâncias, você está gerando um karma, positivo ou negativo. O que o positivo e negativo tem a ver com bem e mal? Nada. É chamado karma positivo aquele cujas consequências nos são agradáveis a curto prazo. E karma negativo, aquele karma cujas consequências nos são desagradáveis a curto prazo. Por que eu coloquei curto prazo? Porque normalmente nós só consideramos as coisas imediatisticamente. Então, veja a seguinte situação. Você tem uma reunião muito importante na outra cidade. E sai esbaforido para pegar o seu avião. E quando você chega na companhia aérea para embarcar, o avião já partiu. Isto me aconteceu nas duas, quer dizer, não partiu, mas quase partiu, nas duas últimas vezes que eu viajei para a França. Cheguei lá para embarcar e a companhia aérea me informou que devido a uma confusão entre o horário de verão do Brasil e o horário de verão da França, o meu voo ia sair 1 hora antes. Só que ninguém me telefonou para avisar isso. Por sorte, como eu sempre chego muito cedo, embarquei. Mas quantos perderam o voo? Imagine que a situação desse fulano que nós estamos aqui imaginando tenha sido mais ou menos assim. Saiu esbaforido, chegou no aeroporto, seu voo já partiu. E aí, como isso já aconteceu antes, já aconteceu também, ele perdeu o ônibus, ele perdeu o metrô, ele perdeu algumas coisas na vida, ele bateu o pé no chão e disse, que karma negativo esse. Perdi o avião, não vou poder fechar o negócio. E aí, diante dos seus olhos, o avião que estava decolando explode. Ele, estupefato, observa os destroços fumegantes vir ao solo e diz, que karma bom que eu tive. Afinal, karma foi bom ou foi ruim? Na verdade, nem bom nem ruim. O problema é que nós somos imediatistas. Então, como você perdeu o avião, você acha que o karma foi ruim. Você considera apenas as consequências imediatas. E as consequências a médio e longo prazo? Eu não estou lá ainda. Então eu quero saber que agora o dente está doendo. Ou que agora eu estou com a minha namorada. Então é um momento ruim ou é um momento bom. E isso é o que normalmente leva as pessoas a carimbar no karma, que ele é um karma bom ou que ele é um karma ruim. Vamos usar um exemplo bem chocante. Segunda Guerra Mundial. Não há dúvida que foi ruim. Será que foi? Que foi péssima para quem estava lá naquele momento, não há dúvida alguma. Para aqueles que foram vitimados, para aqueles que foram torturados e mortos, para aqueles cujas casas foram bombardeadas, não há dúvida, foi terrível. Mas olhando lá de cima, com uma lente grande angular de tempo, o que você observa? Que a Segunda Guerra Mundial sacrificou 50 milhões de espécimes da raça humana, mas depois da Segunda Guerra Mundial, quantos outros espécimes foram salvos graças à penicilina, graças aos antibióticos, graças à tecnologia, às comunicações, os transportes, tudo, a evolução que aquilo sofreu,
porque nós estávamos em esforço de guerra para nos aperfeiçoar. Então, se você olhar em termos gerais, a Segunda Guerra Mundial foi muito boa. Foi muito ruim para os que estavam vivendo aquele momento, mas dali para frente foi muito bom. Karma, bom ou karma ruim? Bom e mal realmente no universo não existem. O que existe é o bom e mal dentro de uma circunstância, dentro de um contexto. Então, dizem os estudiosos de Vedanta que nós estamos imersos no reino de Maya, a ilusão, e que tudo é ilusório. Isso é verdade. Só que dentro do reino de Maya, uma coisa ilusória é muito real. Eu sei que eu não estou tocando no quadro negro. Sei que há uma barreira de energia e que, na verdade, nunca vou tocar nele. Mas no reino de Maya, eu estou tocando, sim, senhor. Eu estou sentindo aqui o quadro. É liso, é duro, é frio. Eu estou sentindo. Então, dentro do reino de Maya, a ilusão é bem real. Uma vez, numa mesa redonda, num debate que ocorreu na Rede Bandeirantes, estávamos vários colegas, cada um de uma linha filosófica diferente, eu estava no meio, estava entre eles, e um dos colegas veio com essa história de que tudo é ilusão, dinheiro é ilusão, dor é ilusão, casamento é ilusão, tudo é ilusão. E os outros colegas do debate já estavam começando a ficar meio irritados com aquela coisa de que tudo é ilusão. E aí um dos debatedores me sai com esta: gostaria tanto de ter sido eu, mas não fui. Ele foi mais rápido. E ele disse: olha, meu querido, está bem, no reino de Maya tudo é ilusão, a gente já sabe. Agora, já que tudo é ilusão, eu posso lhe dar um soco na cara, porque é ilusão mesmo, você não vai sentir nada. E, claro, houve um constrangimento na situação, e esse colega começou a sorrir e disse: pois é, mas fique tranquilo, eu não vou lhe dar um soco na cara, só queria que você percebesse que quando nós estamos imersos no reino de Maya, a ilusão é muito real. E ele dizia isso para defender que as pessoas têm direito, sim, ao seu conforto, ao carinho, a ganhar dinheiro, a dar valor ao prazer e todas essas coisas que normalmente as escolas mais radicais, escolas filosóficas mais radicais, não aceitam, não veem com bons olhos e acham que todo mundo tem que virar monge. O karma, na Índia, é comparado a um arqueiro com as suas flechas. Eles dividem o karma em 3 etapas. A primeira etapa é a do karma passivo. A segunda etapa é do karma potencial. E a terceira etapa é do karma manifestado. A primeira é representada, a do karma passivo, é representada pelo arqueiro com as flechas na aljava. Passivas. Você vai, volta, faz o que você quiser. As flechas estão ali. A segunda etapa é o karma potencial. É quando o arqueiro saca uma das flechas, coloca no arco e tensiona. Ele ainda pode desistir. Ele pode conferir menos ou mais força. Ele pode direcionar para lá ou para cá. Finalmente ele pode guardar a flecha outra vez. Então, é potencial. A energia potencial está acionada, mas não está disparada. E na terceira etapa do karma? A terceira etapa foi aquela em que você liberou a flecha. E agora não adianta correr atrás. Então, o que essa história, essa comparação, quer nos ensinar? Que a maior parte do karma está sob o nosso absoluto domínio. Que você não tem no karma uma espécie de destino inflexível e imutável. O karma não é destino. Ou, se você quiser entender como tal, então pelo menos que seja um destino maleável à sua disposição. E a cada ação, seja ela física, verbal,
mental, não importa, a cada ação sua, você está esculpindo o seu destino, está esculpindo o seu karma, está esculpindo a sua vida, os desígnios da sua vida futura. Futura quer dizer a partir do próximo segundo. É óbvio que essa divisão em 3 não significa que nós tenhamos domínio sobre 2/3 matemáticos do nosso karma. É apenas uma comparação de que a maior parte do nosso karma está nas nossas mãos. Nós podemos fazer e desfazer o que bem entendermos o tempo todo na nossa vida. E aí, quando eu tinha 14 anos de idade, resolvi mudar o meu karma pela primeira vez. Aos 14 anos, eu ainda não tinha formalizado o meu envolvimento com yoga. Eu ainda não havia lido nenhum livro de yoga e nunca tinha escutado a palavra yoga. Já praticava, mas isso é perfeitamente natural. Uma pessoa pode praticar dança sem nunca ter estudado numa escola de dança, sem nunca sequer ter escutado a palavra dança. A dança estava simplesmente em suas veias, fervilhando, e essa pessoa dançaria até sem música. Ou não? Claro que sim. Então deve ser um místico. Por favor, para com isso. Vamos parar de ser tribais. Então qualquer coisa tem que ser mística. Você viu o filme Billy Elliot? Não viu? Então tem que alugar esse vídeo e tem que assistir. É um grande filme. E Billy Elliot é um caso assim. É um menino que queria dançar. Só que ele deu azar. No Dharma, ele foi inserido numa comunidade britânica, numa cidade do interior, numa comunidade de mineiros de carvão, de mineração. E o pai do garotinho não admitia que o seu filho agora fosse fazer coisa de menina, né? Agora vai dançar, ideia de jirico. E não deixava o menino de maneira nenhuma, e o garoto passou umas dificuldades. Mas ele queria dançar e ele dançava sozinho. Terminou sendo um grande bailarino. Então, será que ele era místico por isso? Porque ele sempre dançou sem que ninguém tivesse ensinado dança? Será que aquilo ali foi uma revelação espiritual? Bom, o assunto não é esse. O assunto é que aos 14 anos eu ainda não havia formalizado o meu comprometimento com yoga. Não havia lido nenhum livro, não havia escutado essa palavra, mas o yoga estava lá, desde a minha infância. E um dia, sem usar a palavra karma, um dia eu concluí que eu queria mudar a minha vida. Eu não queria continuar vivendo daquele jeito. Bom, a vida lá em casa era muito boa. Nós éramos uma família meio aristocrática, então tinha-se do bom e do melhor. Só que eu não queria aquele tipo de vida. Não estava boa para mim. Porque eu recebia uma superproteção e isso me fragilizava. Então você imagine, no Rio de Janeiro, onde eu vivia, não poder ir à praia, porque era lugar que tinha muita gente e tal. E também podia ficar gripado, né? E também era perigoso, podia morrer afogado. Não podia andar sem camisa, porque na nossa família, enfim, naquele grupo socioeconômico, não se andava por aí sem camisa naquela época. Estou falando de uma coisa que faz mais de meio século, hein? Eu sou velhinho. E também não podia andar descalço, porque quem andava descalço era moleque de rua. Então você imagina, no Rio de Janeiro, todo mundo era morenaço, queimadão de praia, forte, e andavam à vontade, e eu não podia tirar o sapato, nem ir à praia, e nem tirar a camisa. Resultado, fui ficando fraquinho. Branquelo, magrelo, não desenvolvia, não crescia. Ora, isso no colégio era um inferno. Aí um dia, aos 14 anos, eu disse, não, assim eu não quero mais viver. Mas também não quero morrer, não sou suicida. Então, temos que mudar. Vamos mudar tudo. E agarrei uma folha de papel e anotei nos seus mínimos detalhes tudo que eu queria mudar. Claro que era uma coisa de uma criança de 14 anos de idade. Mas, se você prestar atenção, crianças de 14 anos são às vezes muito mais maduras do que muita gente que está por aí exibindo a sua quantidade de anos. E aí, coloquei lá todos os detalhezinhos, em todos os setores da minha vida, tudo que eu queria mudar. Normalmente as pessoas que chegam a esse ponto param aí. Tiveram muita iniciativa, mas nenhuma acabativa.
Anotam tudo que queriam mudar e dizem, tá, um dia eu vou fazer isso. Quem sabe, segunda-feira que vem. Talvez no dia 1º do ano. E aí foi-se um momento mágico. A gente só consegue parar de fumar, ou qualquer outra coisa, no momento mágico. Você tomou a decisão, então é agora. Tá, então amanhã de manhã. Não, agora. Tá, então o último cigarrinho, não tem último. Último milkshake, depois eu começo a dieta. Não tem último. Começou agora, é agora. Tomou sua decisão, é agora. E foi graças a isso que eu descobri o mecanismo pelo qual a gente modifica o karma com muita facilidade. Eu escrevi aquilo tudo e data para início. Agora. Comecei imediatamente. De uma hora para outra, no meio do dia, eu mudei absolutamente tudo. Maneira de andar, o tipo de roupa, tipo de penteado. Você deve se lembrar, pelo menos pelo cinema, pelos filmes, pelos registros de propaganda, que naquela época os meninos repartiam o cabelo e passavam gumex. E tinham um topetinho. Então, também tinha que levar um pente. E aí, primeira decisão, não vou mais usar Comex. Mas todo mundo usa. Eu não sou todo mundo, eu sou eu. Depois, não vou mais repartir o cabelo. Coisa ridícula. Depois, eu não vou mais cortar o cabelo nesse cabeleireiro. Não era cabeleireiro, na época era barbeiro. E vou modificar, vou usar outra substância no cabelo. Na época era o Brill Cream. E já que tenho que carregar mesmo o pente, eu vou mudar a cor do pente, o material do pente e a marca do pente. Esse foi só o setor cabelo. E assim, a roupa. Se usavam a camisa para fora da calça, agora eu vou usar para dentro. Usavam dobradinha aqui. Uma dobradinha só. Senão não estava in. Não era um garotão por dentro. Tinha que ter uma dobradinha aqui. Eu passei a não dobrar mais. E aí me olhavam primeiro com uma certa estranheza. Mas espera aí, por que nós somos obrigados a fazer tudo o que todo mundo faz? E que mais? Aí eu andava olhando para o chão. Porque o brasileiro em geral faz isso, né? A gente anda olhando muito para o chão. Acho que tem medo que tenha algum buraco, alguma coisa assim. E aí, qual era o meu universo? Meu universo era cocô de cachorro. Aí resolvi mudar a forma de caminhar. No início foi muito difícil, porque o que será que tem embaixo? Né? Mas logo descobri que embaixo tem chão. Então não é preciso ficar olhando para o chão. Ao levantar o meu foco, de repente o meu universo se transformou de um universo em que o que eu via era cocô de cachorro, o meu universo passou a ser flores, pássaros, pessoas, sorrisos, céu azul. Ora, não é exatamente disso que nós estamos falando? O mundo tem de tudo. Você olha o que você preferir. Você olha o céu azul ou olha o cocô de cachorro. É uma questão só de foco. É uma questão de ótica. Para onde você quer olhar? Algumas pessoas dizem, não tenho o direito de sorrir enquanto alguém chorar na face da terra. Meus pêsames, não vai sorrir nunca. Porque você olhou pelo lado errado, você olhou pela ótica errada. Por que você não diz, sorrirei sempre que uma criança sorrir? Você vai sorrir o tempo todo, então. Aos 14 anos fiz essa mudança de karma. Foi uma mudança instantânea. A mudança foi tão violenta, foi tão forte, foi tão eficiente, que 3 meses depois, o início dessa campanha fora exatamente o início das férias de verão, que no Brasil ocorrem em dezembro. E naquela época nós tínhamos 3 meses inteiros. Então foi o mês inteiro de dezembro, o mês inteiro de janeiro, o mês inteiro de fevereiro. Quando retornei às aulas, os meus colegas de turma não sabiam quem eu era. Ora, aos 14 anos você tem uma energia muito grande para crescer, você tem idade de crescimento. E era como se eu tivesse uma bigorna na minha cabeça impedindo que crescesse, até por falta de exercício, falta de sol e falta de ar livre. Ora, aquilo foi tirado, eu cresci muito. Eu cresci
mais de 10 centímetros em 3 meses, foi uma loucura. E pegando muito sol, porque aí eu passei a ir à praia de manhã, de tarde e de noite. A minha pele ficou extremamente bronzeada, eu fiquei negro. E praia, natação, saltos, yoga, toda aquela coisa que eu já fazia, embora não fosse formalizada, não se chamava yoga, mas eu já fazia aqueles exercícios, aquelas técnicas. E isso agora também com natação, mergulho e tudo mais, desenvolvi bastante. Então, o menino que saiu para as férias e era mirrado, branquelo, fraquinho, doente, voltou das férias, grande. Isso entre os colegas faz uma diferença. Entre colegas da mesma idade, 1 centímetro faz uma diferença imensa. Agora, eu era o menor da turma, agora eu era o maior da turma. Eu era o mais fraquinho, agora eu era o mais forte. Eu era o mais branquinho, agora eu era o mais bronzeado. Então, meus colegas, o colega que sentava ao meu lado, quando eu me sentei, ele disse, não, aqui não, aqui é o lugar do De Rosinho. E eu disse, não, sou eu. Eu disse, não, como? Não é você. Eu disse, sou eu. Você não me reconhece, fulano? Eu fui na sua casa. Você é o irmão mais velho dele. Não, sou eu. Uma prima minha me encontrou na rua e não me reconhecia. Eu disse, fulana, eu ia dizer o nome. Fulana, sou eu. E ela disse, eu quem? Eu, De Rosinho. E ela me olhou desconfiada. Será sequestro? E ela não acreditava que fosse eu. Ela só se convenceu quando eu a relembrei de um certo dia que a gente brincou de médico. Aí pronto. É você mesmo, o filho da Judite. Sim, sou eu mesmo. Então você imagina a mudança de karma que isso produziu. Como, de repente, uma vida que era miserável, que era terrível, tornou-se, converteu-se numa vida muito boa, numa vida muito feliz, em que eu passei a ser requisitado, convidado e tive todas as oportunidades que um jovem quer ter para festas, passeios, namoros, tudo aquilo. E eu ainda estava com 14. Bom, o que é que se conclui? Mudar de karma é fácil. E por que você não muda? Me explica. Não, vocês que estão aqui, eu sei por que não mudam. Já têm o melhor karma do mundo. São praticantes de Swastika Yoga. Mas você que está nos assistindo e que ainda não é praticante de Swastika Yoga, está assistindo por curiosidade para ver como é isso, por que você não muda de vida? Você vive dizendo, eu odeio essa vida. Eu odeio esse emprego. Eu odeio esse casamento. Eu odeio aquele meu amigo. Por que não muda as coisas? Primeiro, você poderia simplesmente não odiar? Já seria um grande passo. Nós não vimos há pouco que tudo é uma questão de ótica? Então, talvez você possa olhar para aquele amigo, aquele emprego, aquele casamento com uma outra ótica, sob uma outra ótica. E pronto, já mudou o seu karma. E não precisou mudar mais nada, você não teve que mexer em nenhuma estrutura, você só teve que mexer na sua interpretação dos fatos. O melhor exemplo que nós temos disso é aquele caso que todo mundo conhece, mas conta como se fosse piada, e não é piada. Você tem uma garrafa com água pela metade. Duas pessoas o observam. E uma das pessoas é um pessimista e diz, a garrafa está meio vazia. E o outro é um otimista e diz, a garrafa está meio cheia. E é exatamente isso. Você não tem que mexer na realidade, você só tem que mexer na sua percepção dessa realidade. E pronto, já mudou tudo. Mas, se isso realmente não for a questão, se de fato você tiver um trabalho, um emprego que não convenha, uma vida que não convenha, como foi o meu caso aos 14 anos, então aí tem que mexer na estrutura. Ainda assim é muito fácil. Mudar karma é uma coisa extremamente fácil, porque o karma não é um objeto físico duro, imutável. O karma é uma energia, então é volátil, é muito fácil você mexer nisso. Karma é tão fácil de mudar que você pode mudar. Veja quantas coisas com uma única ação. Você pode mudar o comprimento dos seus cabelos, o tipo de alimentação, o tipo de divertimento,
os seus amigos, a sua forma de vestir e a qualidade do seu sexo. Você pode mudar tudo isto com uma única palavra, quando você, no altar, diz sim. É verdade ou não é? Claro que é. Quem já disse o sim, sabe que mudou todas essas coisas da noite para o dia. Aí você vai dizer assim, não, mas eu sou homem, eu não tive que mudar nada disso. Ah, é? Você continua jogando pôquer com os amigos toda noite? Você continua chegando em casa de porre toda noite? Não preciso dizer as outras coisas, né? Você sabe que a sua vida, mesmo você sendo homenzinho, a sua vida mudou bastante. A prova é essa pança aí que você começou a desenvolver depois que casou. Então, você incorporou, você aceitou um karma diferente da sua vida anterior, dizendo sim. E agora, tem alguma maneira de corrigir isso? Tem. Se você ainda não disse o sim, pense bastante antes de dizê-lo. Mas se você já disse, então está na hora de aprender a dizer não. Querida, traga os meus chinelos. Não. Olha que catarse. Poder dizer não a um patrão, poder dizer não a um amigo que seja muito solicitante, muito solicitador. Enfim, você poder dizer não num debate, numa discussão, em que as pessoas estejam dizendo coisas na sua cara que não deviam estar dizendo, e você é muito educado. Sim, eu concordo com você, mas... E falar. Olha que beleza se você puder dizer assim, não! Não é nada disso. Você está errado e você vai ouvir. Ah, se mudou o seu caso, você ganha autoestima, dizendo não de vez em quando. E você pode dizer não ao karma que você vem tendo até hoje. Isto se for preciso. Se time que está ganhando não se mexe, não é isso? Então, se a sua vida está muito boa, obrigado, não mexa. Houve uma época em que o Rio de Janeiro era infestado de ciganos, de ciganas. A gente andava pela Avenida Copacabana ou pela Avenida Atlântica e já vinham as senhoras querendo ler a mão. E o apelo que elas usavam era um marketing muito bom, porque elas chegavam dizendo ler mão, mudança de vida, viagens, amores, mudança de vida. E um dia, uma dessas já chegou, já agarrando minha mão, mudança de vida, ver mudança de vida. Eu disse, não, pode parar com isso, eu não quero mudar de vida. Eu disse, não quer mudar de vida? E ela ficou chocadíssima, até o sotaque desapareceu. Mas como não quer mudar de vida? Todo mundo quer mudar de vida. E eu disse, mas eu não quero. A minha vida está muito boa. E ali, naquele dia, é que eu percebi que a minha vida estava muito boa. E que, estando muito boa, a gente não quer mudar, não precisa mudar. Então, as sugestões que foram dadas para a mudança de karma só são aplicáveis no caso de você realmente precisar mudar de vida. Se a vida está muito boa, pelo amor de Deus, não mexa nela. Mas eu tenho que contar que uma outra vez, aquilo era tão desagradável, todo mundo querendo mexer no destino da gente, né? E a gente sabe que na maior parte das vezes é só para ganhar dinheiro. Então um outro dia, chegou uma cigana, agarrou minha mão, vou ler sua mão, eu disse, agarrei a mão dela e disse, não, eu vou ler a sua. Mas, brincadeira, lógico, né? Porque eu não leio mão. Mas era só para implicar com ela, para a gente poder se divertir um pouco, porque senão a vida fica muito sem graça. Bom, isso mesmo, este curso também tem 2 módulos. São 2 cursos diferentes. Atualmente dá-se tudo, né, quando dá tempo. Nesse curso, ainda dá tempo. Há um gráfico em 3 linhas, em 3 vetores, A, B e C, em o vetor B é você, é a sua vida.
E é para ver se precisa mudar o karma ou se não precisa. Então, esta é a sua vida, você vai dividir em segmentos de 10 anos. Dez, 20, 30, 40, 50, 60. Chega, né? Ou não? 70, 80, 90, 100. E continua. Se faz toda, vai continuar. Bom, eu vou imaginar que você esteja por aqui, com 20 ou com 30. Mas a qualquer seja a sua idade, você vai colocar um tiquezinho naquele momento. Quer dizer, eu estou agora com 22. Pronto, põe o tique aqui no 22. E dali para frente, você faz essa linha pontilhada. Pronto. Você já viveu isto aqui, mas tem tudo isto ainda para viver. Se você olhar para trás, estando você com 20, 25, 30, 35, 40, a idade que você tiver, você olha e considere assim, do dia que eu nasci até agora, o percurso que eu tive até o presente momento, eu tive saúde. Você vai pondo ali do lado os itens que você quer consultar. Saúde. Sim. Eu fui magro. Sim. Eu fui rico. Sim. Bom, o meu exemplo. E eu vou colocar só coisas positivas para criar o arquétipo em vocês, né? Mas você vai perguntando todas as coisas que lhe ocorrerem. E traça agora uma projeção, a linha pontilhada. Então a conclusão é que só com um destes vetores, nós temos 3, nós vamos olhar todos os 3, mas apenas com um, que é você mesmo, que é a sua vida pretérita, sua vida até o presente momento, se você sempre teve saúde, qual é a probabilidade para o seu futuro? É que você continue tendo saúde. Se você sempre foi magro, qual é a probabilidade? É de que continue sendo magro, a menos que você mude alguma coisa na sua vida. Se você sempre teve dinheiro, a probabilidade é de que continue tendo. E se fosse tudo ao contrário? Você sempre foi doentinho? Sim. Qual é a probabilidade? Que continue doentinho, a menos que mude alguma coisa, a menos que você faça alguma coisa. Você sempre foi gordinho? Qual é a probabilidade? É de que continue gordinho, a menos que faça alguma coisa para mudar isso. Sua alimentação, sua atividade física, não sei. Você sempre foi pobre, paupérrimo? Qual é a probabilidade? É de que continue sendo, a menos que você faça alguma coisa para mudar isso. Então, apenas olhando para a sua vida, até o presente momento, você já pode traçar uma projeção e que vai lhe dar uma bela ideia de como vai ser o seu futuro. Então, você olha para o seu futuro agora e se imagine aos 50 anos de idade. Como é que você vai ser aos 50 anos de idade? Pense lá. Considerando, não estou mandando mentalizar, considerando o que você foi até agora, o que você vai ser aos 50? Como é que vai estar a sua conta bancária? Como vai estar a sua saúde? Como vai estar a sua vida afetiva? Como vai estar a sua felicidade? Como vai estar a sua circunferência? Já imaginou? Mas isto pode mudar, para melhor, é claro. Agora que você já tem estes dados, nós vamos confirmá-los ou não, reforçá-los ou atenuá-los. Com o quê? Com os seus ancestrais. O A é de ancestrais. Por ancestrais, nós vamos entender aqui
as pessoas do seu próprio código genético, mas que sejam mais velhas. Então aí servem os pais, os avós, os tios, os primos mais velhos e até os irmãos mais velhos. Então, se tem um irmão 5 anos ou 10 anos mais velho, ele serve como ancestral, apesar de ser seu irmão. Então, pessoas mais velhas que tenham o mesmo código genético e a mesma herança cultural. Herança cultural. Isso é muito importante porque nós normalmente só olhamos para a herança genética. Mas e a herança cultural não conta? Quantos casais vocês conheceram em que um dos dois era gordinho e o outro era esbelto? Os dois se casaram e dali a pouco o esbelto ficou gordinho. Foi genético? Não, foi herança cultural. Eles passaram a fazer as mesmas coisas e comer as mesmas coisas. Ou deixar de fazer. Então, você olha para um ancestral, uma pessoa do seu código genético e da sua herança cultural, que tenha, digamos, 50 ou 60 anos de idade. Ora, uma coisa ninguém mais discute. Se os seus ancestrais, se um deles teve diabetes, a probabilidade é de que você também tenha. Se um deles teve câncer, a probabilidade é de que você também tenha. Se um deles teve problemas cardiovasculares, a probabilidade é de que você também tenha. Mas isto é de conhecimento público, isso não se discute. O que se discute aqui é se eles se tornaram obesos por hábito, por costumes alimentares, você também pode esperar este triste futuro para você? Ou não? Acho que hoje todos também concordam que sim, que a herança cultural pesa igualmente. Então, você fez a sua pesquisa aqui e com relação a dinheiro, você chegou à conclusão de que você ia chegar aos 50 pobre. Mas olhou lá para os seus ancestrais, e todos eles, a maioria deles, ganhou bem, ganhou dinheiro, soube vencer na vida. Qual é a probabilidade, então? É a de que haja aqui já uma amenização desse karma pessoal, porque há um karma familiar e que induz na direção oposta. Os ancestrais são ricos. Então, o que nós podemos imaginar? Há uma probabilidade de que você fique pobre, outra probabilidade de que você fique rico. Uma pela outra, é bem provável de que você fique bem. A menos que nós, na terceira linha, tenhamos uma outra opinião que vá reforçar esta ou aquela realidade. Nesta família, é comum as pessoas se divorciarem. Qual é a probabilidade aqui? É de que você se divorcie também, porque é uma herança cultural, você aprendeu isso. Aí você diz assim, mas eu nunca concordei, até porque eu fui vitimado por isso, eu não gostei quando meus pais se separaram, e eu nunca vou me separar. O seu consciente diz, eu nunca vou me separar porque eu não gostei quando meus pais se separaram. Mas o seu inconsciente aprendeu a lição. E quando você menos esperar, está separado. Bom, e todas as outras coisas. Isso aqui dá pano para manga, a gente poderia falar um monte de coisas com relação aos ancestrais. Mas nós vamos agora passar aos colegas. Como colega? Colega de esporte, colega de faculdade, colega de profissão. C de colega. Você escolheu uma profissão. Você está aqui com seus 20 ou 30 anos de idade, está no início de uma carreira, início de uma vida provavelmente promissora, e que eu espero dure muito. Nessa profissão, você pode se espelhar nos seus colegas de profissão, mais velhos. Você ou já começou numa profissão, ou você está pensando nela. Fez um pré-vestibular, ou quem sabe até já entrou para a faculdade,
e olhou o lado luminoso, mas existe o lado dark de todas as coisas. Então você escolhe uma profissão bem careta, né? Daquelas que todo mundo em casa quer que a gente adote. Então você resolve, vou ser engenheiro civil. Ai, que beleza! Vou ter uma prancheta num escritório impecável, séptico. Aqui na minha prancheta vou fazer casas para condomínio. Eu vou lidar só com aquelas pessoas finérrimas, educadas. O que acontece na maior parte do tempo? Você está lá metendo o pé na lama, gritando com o capial lá da obra, sendo ameaçado de morte pelo mestre de obras, levando quando a pessoa não paga, levando um calote do cliente. É uma série de realidades que fazem parte da realidade global da profissão. E aquele outro ali que fez para medicina, ele já pensou, vou ser ginecologista, com um consultório particular, num bairro bom. E aí ele no Hospital das Clínicas, ele se esquece de que ele não vai mais ter vida particular, vida privada, porque ele vai ser solicitado a qualquer momento. Ele se esquece de que ter uma clínica particular, um consultório particular, não é a realidade para todos os que se formam. É muito difícil. Se o papai não era médico, vai ser quase impossível. De onde virão os clientes? Vai ficar meio difícil. E, finalmente, tudo isso se concretizou. O papai era médico, ele conseguiu ali um consultório e a clientela, e formou-se e é ginecologista. E aí chegam aquelas pessoas que ele não gostaria de atender. Tem o lado das profissões, todas elas. Mas o que nós queremos saber aqui é outra coisa. Nós queremos saber vai ser o seu futuro nessa profissão em termos de saúde, de realização pessoal, de sexualidade, de estética, como é que vai estar o seu corpo. E se você está nesta faixa aqui, se está no início da vida, você já viu como é que a sua vida provavelmente vai ser se continuar como está. Já reforçou ou atenuou comparando isto com os seus pais, avós, tios, primos mais velhos e tal. E agora você vai comparar com seus colegas de profissão, porque afinal todas as profissões produzem doenças. Então, nós também queremos saber qual é a doença daquela profissão. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pensar primeiro no que as pessoas pensam em escolher uma profissão. Elas querem saber se vão ganhar dinheiro. Quanta gente escolhe uma profissão só pelo potencial de ganho e se esquece da vocação, que afinal é o principal. O que adianta você ter uma conta bancária poupuda e dar um tiro na cabeça, porque não aguenta mais viver daquele jeito, ou porque não consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência leve depois de tudo que você fez para ganhar aquele dinheiro sujo. Bom, mas enfim, vamos começar por aqui. Então, você está lá recém-formado ou na faculdade. Vai seguir a profissão X, não importa qual. Então, você olha para os que já chegaram aos 60 anos de idade, que afinal é a flor da idade, né? E aos 60, como é que está a conta bancária desse profissional, dessa profissão? A conta... então é uma boa escolha essa profissão. Como é que os profissionais desta idade, como é que é a saúde deles? Alguém já... Péssima. Eita. Bom, eu não continuaria. Ter um monte de dinheiro no banco e estar...
a coluna péssima, umas doenças aqui e ali, tudo atrapalhado. Não, realmente não é uma boa troca, não vale a pena. Mas nós vamos continuar. Como está a vida afetiva desse colega de profissão? É claro que quando eu digo esse, é genericamente, nós não podemos fazer um levantamento estatístico com uma pessoa, né? Nós temos que ver assim, o máximo possível de profissionais daquela. Então, quando eu digo esse profissional, estou falando no sentido plural. Então, eu quero saber agora, o que eu queria saber dele? Eu quero saber como está a sua vida afetiva. Aí a gente conversa com 1, 2, 3, 10, 20, quantos for possível, lá pelos 40, 50, 60 anos de idade. Então, como está a sua vida afetiva? E ouve o que ele tem para dizer. Então, alternativas de vida afetiva. E ele informa que não está lá essas coisas. Pois é, problemas em casa, com a patroa, com os filhos, com o cachorro, com o papagaio. Já me separei, casei de novo, não adiantou nada, porque o problema não era a pessoa, era a instituição. Enfim, não está feliz? Não. Tá bom, então vamos ver a área. Sexualidade. Deveria ser a mesma coisa, mas não é. A vida afetiva está uma... mas a vida sexual pode estar muito boa. Sei lá, com alguma solução paralela. E aí o que é que ele diz? A vida sexual também está uma setinha para baixo. Também está mal? Mas você é tão jovem, 60 anos. Está mal, está mal. Bom, vamos ver outro fator aqui a considerar na minha pesquisa. Como está a sua circunferência? Não, a circunferência também não está muito simpática. Não está boa. Então, meu filho, o que está bom na sua vida, além de ter ganho dinheiro? Nada. Não, então, são vários, você consultou vários profissionais nesta faixa de idade e todos deram uma visão, a maioria deu uma visão mais ou menos assim, então não vale a pena. Vamos pensar noutra profissão. Mas como pensar noutra faculdade? Sim, e daí? Você ainda está no início da vida. Mas eu já me formei na faculdade. Sim, e daí? Você ainda está no início da vida. Sim, mas eu já tenho emprego, eu já tenho família. E vai continuar nisso até o fim da vida, até você meter uma bala na cabeça. Nesses casos, ou você muda mesmo a sua ótica a respeito dessas coisas, ou se não for possível mudar a ótica, você tem que mudar as coisas, você tem que mudar a estrutura. Perceba uma coisa interessante. As coisas que fazem parte da nossa vida, que são trabalhar para viver, pegar esse dinheirinho e ir se divertir. Estas duas coisas matam. Todas as profissões produzem doenças. Todas as diversões produzem acidentes. Pense nisso. Eu diria esportes, mas não são só esportes. Geralmente as pessoas se machucam quando estão brincando, passeando, viajando, alegrinhas, tomaram uma cerveja a mais, né? Enfim. Mas os esportes, isso é certíssimo. O esporte sempre lesiona. Então, nós temos aqui, ou você morre de doença trabalhando para ganhar dinheiro, ou morre de acidente gastando esse dinheiro para se divertir. Talvez a gente possa mexer nestes dois mundos. Quem sabe se a gente tivesse uma profissão em que o divertimento fizesse parte. As pessoas ficam doentes nas profissões porque as profissões são exercidas, eu não diria com entusiasmo, porque quantas pessoas você conhece que numa segunda-feira acordam e dizem:
Uhul! Segunda-feira, vou trabalhar! Parece que as pessoas não têm muito entusiasmo com o trabalho. Ora, se elas preferiam não estar trabalhando, então elas estão se violentando. Elas estão trabalhando por obrigação, elas estão trabalhando por dinheiro. Elas estão fazendo o que não gostam, para poder ganhar dinheiro e com ele, sim, fazer o que gostam. Ora, isso já seria uma explicação suficiente para que as pessoas entendam que o trabalho gere doenças. Porque se as pessoas estão frustradas, não estão realizadas, estão fazendo uma coisa que não gostam, todos os dias, numa escravidão, todos os dias o cara tem que pegar a condução, ou seu ônibus, ou metrô, ou seu carro e enfrentar o trânsito, chegar lá e agora enfrentar o trabalho, o cliente, o chefinho, e isso todos os dias da sua vida. Quantos anos você tem? 30. Então isso passa rápido. Mais 35 e está resolvido. 65 anos você se aposenta. Se não morrer antes. Mas as profissões, elas também adoecem as pessoas porque obrigam a repetição de um mesmo estímulo. Então aquele estímulo repetido vai provocando uma saturação. Imagine uma mucosa que tenha já uma predisposição genética para um problema qualquer e você fica lá provocando aquela mucosa e fica provocando e fica provocando. Ela, sem dúvida, vai desenvolver aquela sua predisposição muito mais rápido do que se não ficasse sendo irritada o tempo todo. Agora você imagine, a profissão daquele cidadão, deste aqui, é trabalhar sentado. Ele senta-se, toma o café da manhã, senta no seu carro, vai para o trabalho. Chega no escritório, senta-se. E fica o dia todo sentado. O dia todo não, porque depois ele vai almoçar. Senta para almoçar. Aí ele pega o seu carro, senta no carro e vai para casa. Chega em casa, senta-se para jantar. Depois senta para ver televisão. Esse cara passa a vida sentado. O que você pode esperar da sua coluna? O que você pode esperar dos seus órgãos abdominais? O que você pode esperar da sua musculatura? Então, é normal que haja uma sequência de problemas, de doenças e de sequelas produzidas pela circulação e pela coluna, e pela respiração, enfim. Ele está se suicidando, mas ele acha que está vencendo na vida. Todas as profissões produzem doenças. Nós só não descobrimos todas as doenças, mas descobrimos uma boa parte delas. As seguradoras, as empresas que vendem seguros de saúde, têm tabelas que já estabelecem que se você tem esta ou aquela profissão, você vai pagar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da predisposição às doenças a que essa profissão lhe expuser. Então, por exemplo, mineiro é predisposto a problemas de pulmão. O profissional que trabalha com amianto desenvolve câncer, não é que possa desenvolver. Já é provado que desenvolve, tanto que o amianto foi proibido na maior parte dos países, mas usou-se até bem pouco tempo atrás. Em alguns países ainda se usa. O executivo é um executado. Ele tem problemas digestivos, ele tem úlcera, ele tem gastrite. O empresário, ele tem problemas cardiovasculares. O empresário vai ter infarto, na grande maioria, uma quantidade, uma proporção assustadora. Ele vai fazer operação de ponte de safena, ele vai fazer uma porção de coisas, enquanto isto ainda for moda. Há pouco tempo descobriram que 98% das operações de ponte de safena são desnecessárias. E se apenas a pessoa tivesse mudado a dieta, já estava resolvido. Só isso. Ele nem falou faça yoga, ele só falou mude a dieta. Isso é, inclusive, uma matéria muito séria, muito bem alicerçada em opiniões médicas aqui em São Paulo. Foi publicado pela revista Veja há alguns anos e concluíram que se apenas a pessoa parar de comer carne e acrescentar azeite na sua alimentação, azeite de oliva, pronto, a maior parte daqueles 98%
de operações de ponte de safena já se tornariam desnecessárias, mas as pessoas preferem não mudar o sistema alimentar e os hábitos de vida à faca. Então, é moda, né? Enquanto for moda, isto vai ainda ocorrer com uma certa frequência. Enfim, uma postura já conhecidas, e você olha para esta aqui, e qual será a doença desta profissão? E aí você pensa, peraí, eu tenho um amigo, não é meu colega de profissão, mas eu tenho um amigo aqui, que é instrutor. E na segunda-feira, daquele jeito mesmo, entusiasmadíssimo para trabalhar. No fim de semana, ele não para, continua trabalhando. Todo mundo diz, que bom, sexta-feira à tarde vou poder parar de trabalhar. E ele diz, que bom, sexta-feira à tarde, amanhã, bom, hoje, sexta-feira à noite, já vai ter festa da profissão, da nossa egrégora. Amanhã, sábado, vai ter um curso, vai ter uma viagem, vai ter um festival, vai ter isso, vai ter aquilo. E domingo vai ter uma reunião muito agitada, aqui e ali, vai ter projeção de filmes na unidade tal. Nós vamos passear, vamos sair, vamos todos para ir à praia juntos. Essa profissão parece boa. Doença. De que morre um instrutor de Swastika Yoga? E aí as estatísticas nos mostram que o instrutor de Swastika Yoga morre de rir. Morre de rir. Isso quer dizer que a gente não vai morrer nunca? Não. Ninguém disse isso, nem eu diria tal coisa. Nós todos vamos morrer, porque estamos condenados à morte, desde que nascemos. A única coisa garantida na vida é que ela termina. Então, nós todos vamos passar desta para a melhor. E o primeiro da fila sou eu, porque eu sou o mais velhinho. Então eu vou primeiro, fico esperando vocês lá. O fato é que, até agora, nós temos tido um índice irrisório de óbitos. Isso impressiona, porque não acontecem óbitos na nossa família, é muito raro acontecer. E um dia, conversando sobre isso, alguém disse, é porque vocês são todos jovens, vocês trabalham com jovens. É assim, trabalhávamos com jovens em 1960. E quer dizer que eles não envelheceram. Os nossos jovens da década de 60, da década de 70, da década de 80, continuam com 20 anos de idade. Então não é essa a explicação. Tem que ter alguma coisa a mais. Talvez a nossa alimentação, talvez o fato de que a nossa moçada não se envolva com drogas, com fumo, com álcool. Talvez porque pratiquemos exercícios saudáveis, técnicas biológicas. Não sei. Talvez seja a egrégora, talvez seja o paradigma dessa comunidade. Talvez seja porque nós aceitamos como fato real, incontestável, que a gente quer estar bem, quer ter qualidade de vida e, consequentemente, a gente vai viver muito. Mas o fato de que este que vos fala, de repente, empacotar aos 65, não quer dizer que isto não seja realidade. Porque uma andorinha não faz verão. Eu quero ver, é o conjunto, é o grosso da comunidade. Eu quero ver nós todos chegando lá aos 120, aos 130, e vai ser muito divertido, porque quando eu estiver com 130, vocês vão estar com 100. Com 100, com 90. E aí você imagina aquele bando de velhinhos dando risada, felizes, saudáveis, sarados, gozando os outros, dizendo, tá vendo? Não fez yoga? Morreu! O fato é que a nossa profissão é realmente muito gostosa. Ainda que a gente não ganhasse dinheiro, não faria a mínima diferença. E tanto não faria como não fez, porque eu, o Joris, a Maria Helena
Enfim, todo aquele pessoal mais velho passou fome, literalmente, e não soltou o osso. Porque quando a gente é apaixonado por alguma coisa, é assim mesmo. Artista, em lugar algum do mundo, ganha dinheiro. Quantos artistas ganham dinheiro? 1 para cada 100 mil. Quantos músicos ganham dinheiro? 1 para cada 50 mil. E apesar disso, as pessoas continuam dedicadas à arte, ao teatro, ao cinema, à música. Estava assistindo a uma orquestra de câmara e observando aqueles virtuosos tocando os violoncelos, os violinos. Que coisa mais linda. E pensei, meu Deus, quantos anos cada um desses jovens investiu. Se o cara estava com 30, ele deve estar aprendendo o seu piano, o seu saxofone, o seu violino, desde os 15, para tocar daquele jeito. E quanto será que ele ganha? Não, ele ganha mal. Isto quando está empregado, porque na maior parte das vezes ele não tem onde tocar. Você há de se lembrar que Glenn Miller teve que empenhar o seu instrumento musical para poder comer. E depois fez aquela revolução no mundo. Hoje não há, dentro do mundo da música, quem não reverencie Glenn Miller. Mas o cara não tinha o que comer. Você já imaginou se ele estivesse na música por dinheiro? No momento em que ele teve que empenhar o instrumento para poder comer, ele desistia. Ele ia ser garçom, ele ia ser qualquer outra coisa. E nós nunca teríamos conhecido as músicas inspiradas de Glenn Miller. Mas o cara não desistiu. Ele fincou pé. A sua arte em primeiro lugar. E isso ocorre com qualquer profissão, qualquer área em que a pessoa tenha uma vocação, um talento, um ideal e esteja naquilo não para ganhar dinheiro, mas esteja naquilo porque é a sua paixão, porque está fervilhando nas suas veias e ele não vê outra possibilidade. Na década de 70, quando as perseguições lá no Rio de Janeiro, durante a ditadura militar, estavam muito ferozes, eu pensei, não adianta, é outra coisa. E aí repassei assim aquela quantidade de profissões, mas eu não me via fazendo nenhuma daquelas coisas. E terminei permanecendo no yoga. E como Glenn Miller, por eu não desistir da minha arte, nós estamos aqui transmitindo para você, transmitindo para o Brasil inteiro, transmitindo para o mundo inteiro. Com 22 livros publicados, mais de 1 milhão de exemplares vendidos, e com toda essa obra linda, maravilhosa, que foi realizada graças a não uma pessoa com um ideal, mas graças a toda uma comunidade, a toda uma família, em que todos têm o mesmo ideal. E por que nós podemos dizer que todos têm? Por que nós usamos o nós quando falamos das realizações? Porque elas são realizações coletivas. E por que nós podemos ter certeza de que todos têm esse ideal? Porque no nosso tipo de yoga nós não vendemos benefícios. Então as pessoas que estão aqui não estão porque precisam, estão porque querem. Elas não vieram para cá porque estavam doentes e alguém acenou com uma promessa de alívio dos seus males. Nós não fazemos terapia. Nós não temos aqui os místicos iludidos, os crentes que não são críveis, porque alguém lhes prometeu o reino dos céus. Não. Aqui ninguém é místico. Aqui ninguém segue nenhuma seita, nenhuma religião. Então, o que nós temos? Nós temos jovens universitários, nós temos jovens executivos, nós temos engenheiros, médicos, arquitetos, psicólogos, nós temos gente que tem cabeça. Nós só trabalhamos com um público culto, saudável e exigente, com alto índice de senso crítico, porque nós precisamos do senso crítico. Nós não poderíamos jamais aceitar trabalhar com um público ignorante, um público manipulável, um público que se deixasse manipular ou doutrinar. E por isso nós fizemos essa opção e que foi a história, o tempo mostrou que foi uma opção correta. Porque eu me lembro de muitas e muitas vezes quando conversava com colegas há 30 anos, há 40 anos, conversava com colegas de outras
de outros sistemas, de outras filosofias, e eles diziam, mas De Rose, com esse público com quem você quer trabalhar, vai ser muito difícil. Esse é um público difícil. É um público exigente. Exigente, sim. Difícil, não. Difícil é o outro público, porque uma pessoa que tenha lá as suas fantasias, as suas imaginações muito férteis, esse é um público difícil. Mas um público esclarecido não é. Porque entende, porque compreende, porque gosta de ler e quando lê, entende aquilo que está lendo. Então, este é um público bom de se trabalhar e esse público é você. Faça o favor de trazer os seus amigos. E outra coisa, nós estamos em plena campanha chamada Operação Shakta. Você sabe o que é a Operação Shakta? A Operação Shakta é o seguinte, na linguagem do hinduísmo, do sânscrito, Shakti é o nome que se dá para a mulher, a companheira. E Shakta é o seu devoto, é o seu adorador, é o homem. E a Operação Shakta é o seguinte, todas as mulheres da nossa rede, da nossa universidade de yoga, estão convocadas para trazer o seu marido, o seu irmão, o seu primo, o seu namorado, o seu amigo, para praticar uma aula experimental. Combinados? Muito bem. Então, assim seja. Sastya. Boa noite, então vamos aos avisos. Curso com o Mestre De Rose, Vivemos na Atlântida, aberto para alunos, dia 9 de julho, às 15 horas, na Unidade Itaim. Com certificado emitido pela Universidade de Belas Artes. Inscrições nas unidades Jardins e Itaim. 30 e 31 de julho, curso com o Mestre Sérgio Santos, 2 cursos. Curso teórico, Yoga Samkhya e Tantra, curso prático de meditação, na Unidade Copacabana, sede histórica, no Rio de Janeiro. Evento Encontro com o Mestre na Maromba, dia 5 a 7 de agosto, um evento só para instrutores. Informações na Unidade Jardins, vagas limitadas. Festival Internacional de Yoga de São Paulo, dias 18, 19, 20 e 21 de agosto. Inscrições abertas para os alunos já, e poucas vagas. Será sorteado nesse festival, no Festiyoga de São Paulo, um cruzeiro marítimo no Ice Landscape. Informações na Federação de São Paulo. E eu tenho o prazer hoje de conversar com a professora Márcia Cordoni, também diretora da Unidade Santana, aqui em São Paulo. Boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite, Gisele. Tudo bem. É uma honra estar aqui falando para vocês que estão assistindo a nossa aula tão preciosa do nosso querido mestre. E eu me sinto bastante feliz de estar aqui hoje. Bom, a Márcia vai falar um pouco para a gente hoje, especialmente, aproveitando o tema da aula, sobre profissão, a profissão de instrutor de yoga. Comenta um pouco para mim, Márcia, como é que é isso? É uma profissão que nem todo mundo conhece. Fala um pouco para as pessoas que estão em casa. Então, Gisele, é assim mesmo. Essa profissão não é muito conhecida, porque as pessoas não conhecem bem, não direcionam bem a questão do yoga. Mas nós estamos aqui para informar a vocês que o yoga nos dá uma excelente profissão. Uma profissão digna, muito prazerosa, de conviver com pessoas que, por si só, já são especiais. As pessoas que procuram o yoga são pessoas que sentem necessidade de que o ser humano tem algo mais a ser descoberto. E eu sinto que o yoga é um caminho muito especial, muito forte mesmo, para trazer, né, à tona esse conhecimento para o ser humano. E como profissão, nada melhor trabalhar com uma filosofia de vida e uma filosofia que nos ensina a viver melhor, a sermos melhor com a gente mesmo e com as outras pessoas. E como diretora de unidade, sou diretora da Unidade Santana,
A minha missão é formar novos instrutores, assim como a missão de cada um dos nossos instrutores ou professores. E essa é uma missão nobríssima, não é? Para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, né, na divulgação dessa profissão, desse yoga maravilhoso, esse yoga antigo, Satya Yoga. E é uma profissão que só tem me trazido muito prazer, muita alegria. Nada melhor do que acordar pela manhã e sentir a cada dia um desejo maior de ir para a minha unidade e trabalhar com esse produto. Maravilha, Márcia. Então, as pessoas que quiserem, os jovens, enfim, pessoas que se interessem por essa profissão, elas procuram uma representante da Universidade da Yoga para se tornarem instrutores e, se não for o caso, também só praticarem, conhecerem o nosso trabalho, experimentarem o Satya Yoga, é isso? Isso, é exatamente assim. Tudo começa assim. Você vai para uma representação da universidade, começa a praticar e lá você já vai ter todo o acompanhamento para a sua formação. Obrigada, professora Márcia. Então, para que você tenha mais informações, saber mais dos nossos endereços em todo o mundo, acesse o nosso site www.uni-yoga.org. Nesse site também você encontra materiais, CDs, livros para download gratuito. Boa noite.